O título dessa mensagem é Ocupado com Deus. Quantos estão ocupados com Deus? O título é Ocupado com Deus. Mateus 12, 43. Abra comigo a palavra do Senhor, Mateus 12, 43. Glória a Deus. Que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa da onde saí. E voltando, acha-o desocupada, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros seres piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus está querendo dizer o seguinte: não adianta o homem, de maneira alguma, querer se desocupar. O evangelho não é isso. Querer se desocupar das coisas do mundo, das práticas do mundo. Ele não tem que ficar simplesmente vazio. Uma pessoa, por exemplo, vocês vão me entender, que ela se converte e agora ela carrega dentro de si já uma vaidade, ela carrega dentro de si um orgulho de ter largado a bebida, glória a Deus, de ter largado a cocaína, glória a Deus, de ter largado o pagode ou ter parado de trair a esposa. Então eles se esvaziaram, eles se desocuparam, estavam ocupadas, estavam cheias daquilo que era do mundo, e agora elas se esvaziaram das coisas do mundo, se desocuparam, e agora elas acham que isso somente é o suficiente. Quando Deus nos chama para nos preencher, para nos ocupar das coisas dele. É como se Deus estivesse dizendo: a obra da regeneração não é expulsar as práticas más que tem dentro de você, mas é te encher das coisas novas que Deus tem para você, das boas novas. Então a obra regenerativa do reino de Deus é: Deus arranca de você algo que era ruim e automaticamente Ele preenche aquele espaço vazio com algo de excelente. Não é tirar o que é ruim e te deixar estagnado. Quem está entendendo? Isso é obra de Deus. Então não é testemunho o homem dizer que parou de matar ou parou de roubar. Mas o testemunho é o homem ser preenchido de novas práticas. Além dele parar de fazer o que é errado, ele agora está sendo levado, impelido por Deus para começar a realizar as obras que Jesus realiza. E aí o Espírito diz assim: vamos voltar para a casa de onde nós saímos, ou de onde eu saí. E aí ele chega e encontra a casa ornamentada, varrida e ornamentada. Por que, apóstolo? Porque aonde Deus passa, Ele nunca deixa o ambiente do mesmo jeito. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo René Terranova, que ele disse o seguinte: um dia eu estava num hotel e o gerente do hotel, ele me deu um prêmio. Ele me chamou e me deu um prêmio. Porque nunca nenhum cliente do hotel, um hotel caro, arrumou a cama e limpou o quarto antes de sair. De um hotel que tem camareira, tem tudo. Então ele disse assim, na hora que ele recebeu o prêmio: o senhor estica a cama, o senhor limpa tudo, e o senhor paga por todos esses serviços. Ele disse: essa não é a obrigação de ninguém fazer por mim, essa é minha obrigação, porque eu fui chamado para deixar o ambiente melhor do que quando eu entrei. Isso faz parte da minha nova natureza. Isso não tem nada a ver com o direito que eu tenho porque eu paguei ou deixei de pagar. Talvez eu não sei esticar uma cama como aquele profissional, mas eu vou tentar melhorar o ambiente. Eu não posso deixar esse ambiente pior do que onde eu passei. Então uma pessoa, ela chega aqui no Evangelho, ela aceita Jesus como Salvador. Deus entra, porque a partir do momento que você diz assim: Senhor, vem na minha vida, entra na minha vida, Deus, ele não faz parcialidade, ele não tem acepções de pessoas, ele não tem parcialidades.
Ele não é parcial em escolher quem ele quer entrar na vida da pessoa ou não. Ele não tem essa escolha. Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então a pessoa vem diante de Deus com o coração quebrantado, e o Espírito Santo entra, e Deus passa a morar, a Trindade Santa está morando, e aquela pessoa em algum momento ela para de ler a Bíblia, ela para de orar, ela começa a se ocupar com coisas que não fazem ela permanecer acesa. Eu não entendo, às vezes, pessoas que chegam queimando, já percebeu isso? Pessoas queimando na presença de Deus, aquelas pessoas que chegam ali, uau, hoje tem célula, hoje tem consolidação, hoje eu vou pregar a palavra, hoje o que está acontecendo? Olha, eu estou sentindo um fogo queimando no meu coração, e essas pessoas começam a se apagar, porque elas agora estão se ocupando com coisas que não contribuem para ela permanecer acesa. Meu amado, eu costumo ser enjoado com algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de assistir filme. Por que eu não gosto de assistir filme? Porque tem alguns filmes, irmãos, que quando tem cena de sexo, e aí tem cena disso, tem cena daquilo, e quando eu acabo de assistir aquilo ali, aposto, se eu saio dali um pervertido, se eu saio dali pensando em tudo, qualquer mazela, não se trata disso. O que se trata é que quando eu termino de assistir, eu não me sinto mais crente desde quando como antes de eu ter assistido. Se aquilo que eu faço não promove a natureza de Cristo em mim e me torna uma pessoa melhor, então não é digno de eu fazer aquilo ali. Porque a palavra entretenimento é aquilo que vai te entreter. E eu não quero estar entretido, eu quero estar ligado com Deus o tempo todo. Eu não quero ser um religioso e falar que assistir um filme é pecado. Quem está entendendo isso? Mas eu vou agora começar a consumir conteúdos que possam elevar o meu espírito e fortalecer a minha mente. Eu não estou falando que assistir uma novela é pecado, mas eu te garanto que quando tu assiste acaba de assistir uma cena, tu começa a sentir pena da amante que chorou, porque ela parecia que ela amava mais do que a esposa, porque a esposa é uma megera. Eu larga logo essa mulher e fica logo com a outra, porque a outra é amante, mas é boazinha. E quando tu se pega, tu tá torcendo pela Casa do Papel, sei lá, papel, como é que é o nome da miséria? Está torcendo para os bandidos matar os polícias. O cara é muito inteligente, ninguém pode pegar ele não. Por favor. E o diabo vai imprimindo a mente do diabo em você. Qual é o nome, pastor Willis, do negócio? Sabe não? Isso é crente. Só pergunta para o pastor, se ele falar que sabe, eu... Então, sério, irmãos. Então não te edifica. Apóstolo Paulo disse, irmãos, olha, Deus não te proibiu de nada, mas começa a selecionar algumas coisas, o que é de Deus e o que não é. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Você tem o direito até de ir para o inferno. O direito é teu. Quem está entendendo isso? Irmãos, nós temos que, se o homem, imagina um homem que quer entrar, Jesus está falando hoje, amém, irmãos? Gente, olha só, isso é muito sério. Jesus, quando ele chega para Nicodemos, ele chega lá para conversar, Nicodemos chega para Jesus, ele fala assim, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus diz, primeiramente, tu precisa mudar a tua natureza, porque você quer entrar no reino dos céus com a natureza do reino da terra. Então você tem que nascer de novo, você tem que ter a natureza do céu. Quem entende isso? É como se você quisesse que um pássaro morasse dentro do mar. É impossível, né? Aí, para isso, tem uma história. Quem me permite contar uma história aqui? Eu não sou muito de contar história, mas eu vou contar essa história para vocês. Um homem, ele morreu. Ele chegou no céu. Jesus olhou para ele e disse, isso aqui é o céu. Ele falou assim, uau, isso aqui é tremendo. Eu estou no céu? Eu estou no céu, não acredito. Jesus disse, tu está no céu, mas eu quero te dar uma oportunidade de você agora escolher. Isso não vai acontecer não, tá, irmão? Isso aqui é só uma história. Só nessa história que isso acontece. Você precisa agora escolher o céu ou o inferno. Claro que eu quero o céu, Senhor. Aquele jardim bonito, todo mundo lá com aquela cara de paz, alegria. Ele falou assim, agora tu vai escolher, escolhe aí. Ele falou assim, Senhor, eu quero o céu, é lógico, eu sempre quis ir para o céu. O carnal falando, eu sempre quis ir para o céu. Isso aqui é fantástico. Jesus disse, não, mas eu quero o seguinte,
Eu vou te dar a oportunidade de conhecer o inferno e você vai poder escolher com muito mais propriedade, com muito mais legalidade. E aí ele, não, o senhor não precisa de conhecer o inferno, não. Eu sei como é que é lá no desenho do Pica-Pau, até no desenho do Pica-Pau tinha inferno. Eu falei, não, você vai lá conhecer. E ele foi conhecer o inferno. Quando chegou lá na porta do inferno, abriram a porta, irmãos, era um lugar bonito, tinha várias tendas com vários ambientes, tinha pagode, tinha rock, tinha não sei o que lá, mulher dançando, homem, não sei mais o que, era aquela festa toda, ninguém era de ninguém, igual a música do Tim Maia. E todo mundo, aquela festa lá, todo mundo, ele, que isso, rapaz, isso aqui é o inferno. E tava lá, vamos para a rede do rock. E tamo, tem pó, tem tudo aqui, tu pode cheirar à vontade, tá? Porque tu já morreu, tu não vai morrer de novo de overdose, não. Que tu pode cheirar à vontade. Ele, que isso, cara? E vai, o pó ali, a cerveja ali, caraca, o inferno é show de bola. Esse inferno, uma loura, uma morena, uma mulata, tudo de qualquer jeito, né? Tinha homem para ele também, se ele quisesse. Porque hoje em dia o negócio está estranho, né? E aí tinha lá tudo. E ele chegou no céu. Agora ele chegou lá. Quando ele chega no céu, Jesus fala para ele, você escolheu? Ele, pô, Jesus, não sei nem como eu falar isso para o Senhor. Que é tranquilo, tanto tranquilo, todo mundo com olhar de paz, mas assim, isso aqui é mais para os coroas, assim, quietinho, aquele silêncio. Esse rio passando aí, o rio é até bonito, né? Nunca tinha visto um rio desse aí lá na terra, não. Poxa, mas não sei como falar, Jesus, diga. Fica constrangido, mas eu nunca imaginei que eu iria falar isso. E aqui, poxa, eu quero ir para o inferno, Jesus. Jesus disse, pois bem, pode ir. E ele pegou e foi, o anjo desceu com ele, levou. Quando chegou na porta do inferno, que abriu a porta do inferno, já veio um capetão desse tamanho, com um garfo desse tamanho, já jatou nele, e já jogou ele, ai, pro alto, já tomou na chibatada na cara, já uma tapa na cara, e já falou, não grita aqui não, porque isso aqui tá no inferno, quem manda sou eu. E a opressão começou, e o fogo queimando, e queimando ele, e outro queimando ele, ai meu Deus, todo mundo aqui me queima, todo mundo aqui tá pago, já comprado para te queimar, miserável. E começou a bater nele, começou a tacar ele, cadê a mulher, cadê a bebida, cadê aquilo outro, ontem eu tive aqui, tava tudo assim, tava tudo lindo, cadê a mulher, cadê todo mundo? O diabo falou assim, ontem eu estava com propaganda, eu estava em propaganda política. Hoje eu já ganhei o teu voto. Ontem eu estava em propaganda, irmão, estava fazendo meu comercial. Agora esse é o voto, né? Acabou. E é mais ou menos por aí, né? Então, o diabo, ele está fazendo comercial. A questão é que o camarada quer entrar no céu com a natureza da terra. E mesmo que ele de fato vá para o céu, ele chegar lá no céu, ele vai preferir o inferno, porque a natureza dele não é do céu. Então Jesus, ele quis simplificar o seguinte, dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Como que a pessoa quer os frutos do Espírito sem nascer do Espírito, que é a promessa de Deus sem ser nascido de Deus? É mais ou menos que assim que essa geração tem se comportado, querendo as coisas de Deus, mas se ocupando das coisas da terra, querendo romper e crescer e se expandir nas coisas de Deus, que é as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, ocupado, extremamente ocupado, cheio das coisas da terra. Aí o apóstolo Paulo, ele, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, ele diz assim, porque a arma da nossa milícia não é humana, a arma de nossa milícia é espiritual, para destruir fortalezas. Ele não disse, olha, se você acha que você vai militar nessa terra, com as armas das milícias do inferno, querendo beber as coisas das promessas de Deus, você tem que militar como quem tem a mente de Cristo, está alicerçado e alistado no exército de Cristo. Quem entende isso? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Se encher da novidade. Irmãos, é muito triste.
É muito triste ver pessoas que frequentam uma igreja, andam na igreja, sentam na igreja, ocupam um banco na igreja, mas não se permitem ser ocupadas pelas coisas de Deus. Elas acham que se elas ocuparem um banco na igreja, elas terão a vida regenerada e transformada ao caráter de Cristo, sendo que o que transforma a nossa vida ao caráter de Cristo não é o banco da igreja que eu ocupo, é o quanto da minha vida Deus ocupa. É aquela pessoa que leva Jesus com ele para onde ele estiver. E ele começa, fazer feedback da sua própria vida, e ele começa a entender o que está levando ele ao esfriamento ou não. Gente, o que leva o homem a uma nova natureza é ter a natureza de Cristo. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Vamos lá comigo. Efésios capítulo 2. Deus vai falar muito com você nessa noite, amém? Quantos estão aqui para receber uma palavra poderosa? E vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, quem sei, o demônio, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E não vem de obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, que andássemos nela. Quem pode dar uma salva de palmas para essa leitura? Isso me impressiona, porque o apóstolo Paulo diz que eu tenho que me revestir da nova criatura. E existem dois tipos de revestimento. Primeiro revestimento, o revestimento da nova criatura. Agora o segundo, existe só primeiro a vestimenta da nova criatura, da nova natureza de Cristo. Eu estou vestido com a natureza de Cristo. E vem o revestimento do Espírito Santo, ou seja, em Atos 2, que ele vem nos revestir. Quando do alto você for revestido de poder. A palavra revestir significa vestir duas vezes. Você está vestido e você vai revestir. Você vai vestir uma roupa por cima da outra. É como se... Já viu quando as mulheres usam aquele sobretudo? Tem de homem também. A palavra sobretudo é uma roupa que cobre tudo. É uma roupa que vai cobrir a maioria das roupas. Ou seja, está revestido de maneira que alguém olhe para você e não consiga enxergar você, mas aquele que te revestiu. Então, quem está entendendo, irmãos? Então é nessa autoridade. Por isso que a graça de Deus, ela faz isso em nós. Somente a graça de Deus. Nenhum homem pode fazer. Isso é dom de Deus. Mas eu tenho que aceitar essa graça. Eu tenho que abrir meu coração para essa graça. Eu tenho que clamar. Porque, meu amado, quem aqui, não precisa falar, que conhece pessoas que já se declararam ter nascido de novo, mas a natureza, mas a característica dele, o caráter dele não revela Jesus Cristo, não revela essa verdade. E aí você não sabe se essa pessoa está se enganando ou ela está tentando enganar a si.
Ela está tentando se enganar, dizendo, eu sou nascido de novo. Mas os seus atos e as suas práticas é de uma pessoa que tem a natureza antiga. Entenda o seguinte, nós vivemos uma geração, mas uma geração onde nunca existiu mais cristãos na face da terra, cristãos na face da terra, nunca existiu como agora. Em vários lugares, no Brasil e no mundo inteiro, tem pessoas se convertendo, até a China, que é chamada de cortina de ferro. Segundo a estatística, a China é o maior país cristão do mundo. Mesmo sendo proibido, os cristãos que estão escondidos lá, se eles se revelarem, vai ser mais cristão do que no Brasil. Claro que também lá eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É a maior população da Terra. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? O que vai impactar, e por que nós não temos em números o impacto dessa quantidade de pessoas convertidas? Porque o que vai impactar essa geração não é a quantidade de pessoas que se dizem crente, mas são a quantidade de pessoas que revelam o caráter de Cristo na sociedade. São pessoas que as pessoas fazem uma leitura dela e vê, entende que essa pessoa é cristã, não pela roupa que ele está usando, não pela forma dele de falar, varão, varoa, vareta, não sei mais o que, mas é pela sua natureza transformada, que as pessoas olham, essa pessoa, não estou falando de uma pessoa que te viu passar na rua, nossa, aquela pessoa ali eu vi passar, e ela tem cara de crente, né, só porque alguém um dia disse isso para você, não é isso? A Bíblia diz até o diabo, ele se transveste de anjo de luz, então você vai olhar uma hora para o diabo e vai dizer, nossa, é um anjo de luz, e é o diabo. Mas convive com o anjo de luz que está se passando, o diabo que está se passando por um anjo de luz, que ele vai revelar a natureza dele. Então, não estou falando daquela pessoa que passa e olha, nossa, a mulher tem cara de crente. Eu estou falando das pessoas que convivem contigo e falam, ele tem a natureza de Cristo. O pai, a mãe, o patrão, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, e aí eles se renderão ao Deus que tu serve, porque você revelou a eles o Jesus que subiu aos céus, mas você ficou aqui. Vivemos uma época, irmãos, que quem tem eloquência, vivemos uma época, irmãos, que quem tem retórica não convence mais ninguém. Conheço pessoas que têm discurso maravilhoso. Josué Júnior fez a campanha, não foi? Fez um vídeo e disse, irmãos, você conhece a minha luta. Você sabe com o que eu luto. Vote 300, 400, 30, 40, 9, 50, 70, 80, e por favor, guarde esse número. Não foi isso, filho? Então, discurso, na verdade, todo mundo sabe falar bonito. Tem aula para isso. Tem gente que faz aula de coach, alinhamento de não sei o que para poder falar. Se falar fino vai irritar as pessoas. Se falar alto demais vai parecer altivo. Então tu fala baixo, fala tranquilo. Graça e paz, família Mache, tudo bem? Deus está aqui. Vamos botar uma gravata para parecer mais sério. Vamos botar um corte com aquele menininho bonitinho. Vamos me ajeitar, vou ficar arrumadinho, igual burrinho de charrete, para impressionar todo mundo. E todo mundo vai olhar, nossa, esse cara é crente. Nossa, tu olha, é crente, é? Convive com ele 1 minuto. E você vai falar assim, não, revelou a natureza do diabo, não revelou a natureza daquele que ele confessa a fé. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E essa obra, olha para o teu irmão e diga assim, essa obra ninguém faz, só Jesus. É isso que me deixa impressionado. Quando o homem se rende e abre o coração para ele, a pessoa fala assim, apóstolo, eu não quero ser crente. O cara que foi para o céu, na história que eu acabei de contar, ele também não queria. Ele só tinha medo do inferno, mas quando ele viu que o inferno era tranquilão, ele falou, quero. Mas aquele que já tem a natureza do céu, ainda vivendo na terra, ele já é cidadão do céu, antes de ele morar no céu. Apóstolo Paulo disse assim, ei, vós não sabeis que vocês são cidadãos do céu. Como que eu sou cidadão do céu? Como que eu sou cidadão do céu se eu estou aqui ainda na terra? Aí ele diz assim lá em Efésios capítulo 2, acabei de ler, porque você já está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Você pensa que está aqui, mas tu está na região que Cristo determinou para você, e é um pedaço do céu.
A sua casa é um pedaço do céu, o teu trabalho é um pedaço do céu. Por isso que quando nós formos arrebatados, nós vamos chegar porque nós somos embaixadores. Sabe o que é a palavra embaixador? Apóstolo Paulo diz, você é embaixador? O embaixador, ele está no solo americano, mas aonde ele pisa é solo brasileiro. Ele está naquele país como uma missão, a trabalho, mas ele não pertence àquele país. Ele representa o pai, outro país. E ninguém pode prender, ninguém pode tocar, ninguém daquele outro país pode tocar nele. Ele mostra a carta, ele diz, eu não sou americano, eu estou aqui. Então eu sou brasileiro e eu tenho legalidade para estar aqui, você não me tocar. Só quem pode me prender chama um brasileiro. Tem que mandar a polícia federal vindo daqui se tiver alguma demanda contra ele para pegar ele lá. Porque ele está dizendo, se eu não sou daqui, então quem é daqui não tem autoridade para me tocar. Só aquele que me enviou para cá. Eu estou aqui, eu não sou aqui. O Senhor já preparou uma casa para mim. Jesus disse, se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu mesmo vos tenha dito. Vou preparar lugar, mas é porque tem muita. Porque eu já conto com a tua salvação antes mesmo de você me conhecer. Agora você pode dar outra salva de palmas para ele. Aleluia! E aí Davizinho fez a peça, né? Deixa eu contar uma história pra você. Eu não sei como é que você chegou aqui. Ele sofreu mais do que a Gleice nessa festa, nessa música. Estava doente, sei que lá. E caiu. E aí, nessa história que Jesus conta do bom samaritano, que deram até o nome para ele de bom, né? Jesus em momento nenhum falou que o cara era bom. Jesus contou a história do samaritano. Mas o cara que botou o negrito lá, escreveu o subtítulo, ele já deu o nome de bom samaritano. É só a pessoa fazer uma boa obra, todo mundo já diz, é bom. Aí ele fez uma obra ruim, é ruim. Não é isso? Gosta de dar subtítulo e rotular as pessoas. Porém, o interessante é que nós já pregamos muito sobre isso, e aí nós falamos o seguinte, isso é a frieza da religião. É a frieza, né? Eles são friorentos mesmo, eles são frios. E aí o levita passou de largo e olhou e foi indiferente. É uma religião fria. E aí passou o sacerdote e olhou e disse, olha, eu vou passar de lado porque eu sou indiferente. Que frieza, né? É uma frieza. Então essa passagem, quando você lê, dá para você interpretar como a religião fria, a frieza da religião. Mas eu digo para vocês que não é frieza da religião, é a incapacidade da religião. Tem nada a ver com frieza. A religião nunca vai fazer por aquele que está caído o que só Jesus pode fazer. Não é frieza, é incapacidade. Não adianta um método religioso você frequentar, entenda, não é trocar de bloco. Ter a vida regenerada não é trocar de bloco. Sair do catolicismo para ir para o evangélico, sair do espiritismo para vir para o evangélico. Não é para trocar de bloco religioso. Se você não foi alcançado pelo favor de Deus, a sua vida só vai ter um jeitinho, nada vai acontecer. Só Jesus, o corpo vivo, aquele que ressuscitou, habitando em você, dentro de uma consciência cristã, não de uma estrutura religiosa, mas como igreja, pode te restaurar completamente. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Quantos estão felizes de ouvir essa mensagem? E aí, quando você entende quem você era e começa a se ocupar com as coisas de Deus, mas nós vivemos uma geração, entenda, estou falando de uma geração, eu faço parte dessa geração, mas infelizmente nós temos que falar isso. Nós vivemos de uma geração que não entende o que é a graça e o que é o perdão, o favor imerecido de Deus. Não entende, e por não entender, sofrem consequências drásticas por causa disso. Quer ver um exemplo disso? Nós vivemos uma geração em que as pessoas estão o tempo todo se desgastando, se ocupando, lutando contra o pecado. Que isso, apóstolo? Nós não temos que lutar contra o pecado?
Alguém pode me mostrar um texto bíblico que Jesus disse para eu lutar contra o pecado? Irmãos, se Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, tu está lutando com alguém que já foi vencido. Isso é desgastar. Então Jesus não me chamou para lutar contra o pecado. Ele me chamou para ter relacionamento com aquele que já venceu o pecado por mim. Então você se ocupa se degladiando com o pecado. De vez em quando, alguém aqui já venceu uma luta sem tomar pelo menos um soco? Ou pelo menos um arranhão? Ou ser tocado pelo menos? Nem que o nariz da pessoa tenha tocado na sua mão? Qualquer coisa. Contato com aquele que tu lutou. Se você luta contra o pecado, você vai ter algum tipo de contato com ele. Mas quando você anda na contramão dele e busca adorar o Senhor, aquele que já venceu o pecado por você, ele está blindando a tua mente contra o pecado. Até porque, irmão, aquilo que você teme lhe sobrevém. É por isso que a maioria dos crentes, eles têm a mentalidade de fuga, como eu já disse aqui outrora. Eles não conseguem ter a mentalidade da promessa, eles têm a mentalidade da fuga. Eles passam mais tempo lutando para não voltar para o Egito do que lutando para poder chegar na terra prometida. A mente deles, eles estão o tempo todo fugindo, não interessa, eles podem estar 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, 4 anos na igreja, 5 anos na igreja, e eles passam na porta do botequim e eles ainda lembram, caraca, que tempo que eu sentava aí para tomar uma. Passa em frente a uma casa de prostituição, falava, eu frequentava aí direto. Quando a mulher fala, eu trabalhava aí direto. Parecia as coisas melhor para mim quando eu trabalhava ali. Quando brigava, falava, passa na rua, que vontade de brigar também, cara, porque hoje em dia as pessoas me humilham, eu fico quieto, mas antigamente eu dava um soco, todo mundo me respeitava. E ele fica a vida toda lutando para não voltar para o Egito, enquanto ele não entende o seguinte, olha, eu não vou lutar contra a minha antiga natureza, eu vou me revestir da nova natureza. Entenda, você não é mais um pecador. Que é isso, apóstolo? Nunca. A Bíblia diz que nós somos santificados, somos santos. Nós não somos mais pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, mas nós não somos pecadores. O pecador é aquela pessoa que cometeu o pecado e não se arrependeu e vive na prática do pecado. Nós somos santos, resistindo ao pecado em Cristo Jesus. E quando um pecado alcança a nossa mente, o nosso coração e até mesmo as nossas atitudes, nós clamamos por aquele que nos regenerou. E ele libera uma palavra regenerativa. É como se você machucasse o braço e logo a pele e a célula vai se regenerando. Ele vai nos regenerar porque eu ainda estou conectado ao corpo. Tenta regenerar um braço que está fora do corpo. Não tem jeito. Agora, se estiver ligado a Cristo, a tua natureza, ela em si já vai se regenerar. Quem entende isso? Por isso hoje nós vivemos um evangelho. Eu não estou falando isso, irmãos, para liberar uma pessoa para pecar, longe disso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele tem necessidade das coisas de Deus, ele não tem mais necessidade das coisas do mundo. E quando ele se sente tentado pelo pecado, ele não encara o pecado, ele não guerreia contra o pecado, ele adora aquele que venceu o pecado, ele busca relacionamento, ele está perto daquele que é santo. Quantos querem estar perto de Jesus? Quantos querem estar nos braços de Jesus? Por isso Josafá foi chamado de adorador. Porque quando falaram para ele, o diabo quis ocupar ele, vão te matar, vão arrebentar contigo, vão entrar aqui, o reino vai ser tomado, o cara que vai entrar aqui é mais forte do que você. Josafá, ele consultou o Senhor, e ele disse, eu não vou me ocupar com as ameaças do diabo. Olha o que Josafá fez. Pega os batalhões e coloca na frente. É isso que ele fez? Ele não fez isso. Qualquer um botaria os melhores guerreiros, os valentes na frente. Ele disse, não, coloca a arca do Senhor na frente, eu quero os levitas na frente, eu quero adoração. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Eu vou adorar enquanto Deus está trabalhando e pelejando a minha luta.
Eu não vou lutar mais contra a minha dificuldade. Eu vou adorar o Senhor e vou deixar a natureza de Cristo me conduzir a uma confiança, a uma convicção. Eu não vou deixar a natureza do pecado me tornar aquela pessoa descredibilizada e me acusar, dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou inadequado, que a qualquer momento vai acabar tudo. Você está casado? Está casado? A qualquer momento vai acabar tudo. Teu casamento, tu vai descobrir, tu vai ver só, tu está com câncer. Está com câncer. Sentiu essa dor na barriga? Pode apertar. É um câncer. É um câncer. Está com dor de cabeça? No mínimo tem um coágulo na tua cabeça. Vai aparecer. É um tumor. É uma dor de cabeça. E a velha natureza. Aí você fica perturbado, ocupado com a voz do diabo. Quando você entender que você está possuído pelo caráter e a nova natureza de Cristo, você diz: nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem longitude, nem largura, nem porvir, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu falei hoje na escola de líder, eu falei assim, gente, é muito interessante, eu falei isso para eles, que o altar, a morte, é um altar que nós vamos encontrar o nosso noivo. A morte para nós não é algo terrível, é um altar. A Bíblia diz que Jesus é o nosso guarda à nossa direita. Ou seja, não é isso que diz? Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias. Né? Hoje, ele estava, eis que eu estarei com o Vasco todos os dias, não, né? Com o Flamengo tomou de 4, foi 4? Foi 5, não sei. Sei lá, não quero irritar ninguém. Olha a velha natureza, tá? Cuidado, estou falando da nova natureza, vigia. Tá? E aí, o que acontece, pastor William? Logo, o que a Bíblia nos promete? Mergulha no Senhor, descansa, porque o teu noivo tem cuidado de você. Ele é o meu noivo. O que é o noivo? Aquele que está comprometido. Aquele que, não é isso? Kadoshim. Kedoshim significa separado para a santificação. Eu estou separado para a santificação. Para quê? Eu estou separado para o meu noivo. Pronto. Agora, qual é o dia que eu vou casar? Na morte. A morte é o altar onde eu encontro o meu noivo que está me esperando. E ali ele me pega e me leva para a eternidade com ele. Quem entendendo? Todo mundo quer ver o noivo? Ninguém quer morrer, né? Ele espera mais um pouco. Não tem problema, mas que ele está de braços abertos, te esperando, ele está. Então não temas. Então quando o diabo te quiser colocar um pensamento recorrente em você, está com câncer, está com doença, teu marido vai te largar, deve estar com alguém agora, deve estar sem lá com alguém, futuca o telefone dele, mexe agora, vai lá, deve estar com alguém, tu vai descobrir tudo agora, não descobre nada. A única coisa que tu descobriu é que tu ofendeu a pessoa que você mora com ela e vive com ela. A única coisa que tu descobriu é que você está revestido da natureza do diabo, nem da natureza que você tinha antes, é da natureza do diabo, da desconfiança, da mentira, do engano, da falta de fé. É a única coisa que você descobriu. E isso é muito triste, porque Jesus introduziu em nós uma semente de vida como aquela. Jesus nos trouxe uma confiança. Ele disse assim, olha, eu te chamei. Gente, isso me impressiona. Eu não sei se impressiona tanto vocês quanto eu. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, porque Deus tornou seu filho pecado. Uau! Tornou ele pecado para que nós, quem crente aqui? Alguém que sabe completar esse versículo? Fôssemos feitos? Gente, não. Alguém. Vou fazer igual a menina pensa. Alguém. Quem dá mais? Hã? Coríntios. Eu vou ler para vocês. Eu esqueci, eu quero que alguém me lembre, ninguém me ajuda. Caraca, cara, eu tenho que passar vergonha. Vamos lá. Cara, vocês são demais. Vamos ler mais a Bíblia? Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 21, vamos ler.
Quem achou? Hã? Pronto. Diz assim. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que se chamem. Quem é mais antigo aqui? Agora tu lembra? Para que se chamem carvalho de justiça. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Ele morreu para nos fazer justiça de Deus. Olha o peso que isso é. Quando você anda no meio da rua, as pessoas olham para você e dizem você, aquele homem ali, com caráter de Cristo, ele revela a justiça de Deus. Irmãos, não esqueci não. Não, isso me impressiona. Quando a pessoa passa e alguém olha e fala assim, olha lá o falso crente. O outro fala assim, olha aquele ali que tem isso, aquilo outro. Quando Deus nos deu os privilégios de andar na rua e sermos chamados de justiça de Deus, as pessoas olharem para mim e dizem assim, Deus faz justiça, porque existem pessoas que estupram, existem pessoas que roubam, existem pessoas que matam, mas também existem pessoas como a Cristo para nos trazer consolo aqui nessa terra. Ele deixou os seus filhos aqui para consolo nosso, para ser referencial, para ser chamado de carvalho de justiça, feira de justiça de Deus. O Pai fez o... Gente, um amor. Porque Deus, Ele sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória. E se fez servo, e se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi até a morte, e morte de cruz. A morte, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, diz lá em Deuteronômio. Então, olha o que ele está querendo dizer. Aquele que era tudo e se fez nada, para que, na esperança de que nós fôssemos tudo que Ele quis que nós fôssemos. Ele se esvaziou da sua glória para investir em nós, para que um dia eu e você sejamos aquilo que Ele sonhou e determinou para nós. E isso é exemplo de amor. Ele desceu, Ele foi pendurado na cruz, Ele fez da cruz o seu púlpito, e dali daquele púlpito pendurado diante de uma plateia de ímpio, Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O púlpito de Jesus estava aqui, ó. Nem microfone ele não poderia segurar. Porque ele tinha a mão furada. Jorge Lucas outro dia foi comprar um refrigerante, tudo que o Jorge Lucas pega deixa cair no chão. Aí eu falo, cara, tu é discípulo de Jesus mesmo. Ele, por quê? Cara, tem a mão furada, cara. Não é possível. Ele, pô, pai, antigamente tu me elogiava, só tá me batendo agora no púlpito. Eu falei assim, pô, eu não gosto de tomar refrigerante sem gás. Daqui a pouco, não esqueci não, tá? Aquela lasanha, lasanha é o quê? Rabada é o quê? Tô de jejum, tô no propósito aí. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de pau pro Senhor Jesus aí, quando eu acho, tu vê assim, quando eu tô perdido aqui. Aleluia. Sabe o que é lindo? É uma decisão. Olha pro teu irmão e diga assim, uma decisão. Tudo é uma decisão. Você sabe o que significa a palavra decisão? A palavra decisão significa cortar fora. Essa é a raiz etimológica de decisão. Decisão é cortar fora. O que é incisão? Cortar dentro. O que é circuncisão? Cortar em círculo, cortar ao redor. Então a palavra decisão significa decidir, cortar fora, ou seja, tirar tudo aquilo que revela a antiga natureza e começar a agregar na tua vida aquilo que revela a nova natureza de Cristo Jesus na nossa vida. E são podas que são cotidianas. São podas que são feitas todos os dias. Todo dia tu toma banho, amém? Que isso? Estou fazendo discípulo. Pastor Elson toma banho no encontro, né? Para mostrar, olha, eu tomei banho.
O discípulo chegou, abre aspas, né? A pregação tá linda, mas eu vou fechar. O discípulo falou assim: apóstolo, não te vi tomar banho dentro do encontro. Eu falei assim: tu estava lá dentro do banheiro comigo? Vai passar pela libertação, meu filho. Ele, não, então o senhor tomou. Eu falei assim: isso aí, cara. E quando eu não confesso, você tem que acreditar que eu estou falando a verdade. Julgar o irmão é pecado, né? Então, o que Deus nos chama é para uma nova natureza. E eu tenho que decidir. Qual é a decisão? Se tornar uma nova natureza? É essa a decisão? Não. Eu acabei de falar que a religião não faz isso por você. Você não faz isso por você. O Davi foi formado uma pessoa. Eu me formei uma pessoa. Agora, o pastor Davi, o apóstolo Davi, foi formado uma natureza daquilo que Deus determinou para mim. Então, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E as minhas decisões têm que estar pautadas por aquele que vive em mim. Então, quando a minha decisão, a única decisão é: Senhor, entra na minha vida, eu determino orar, eu determino buscar Ele, determino ter relacionamento com Ele. E o meu relacionamento com Ele vai trazer a graça, e a graça, os seus incrementos, a transformação por fora, a atitude, né? A pessoa ser melhor no falar, mudar o vocabulário, mudar a veste, mudar seu marido melhor, um pai melhor. E é por isso que quando uma pessoa é nova convertida, ela passa 15 dias bem, daqui a pouco ela dá uma doideira na cabeça, igual aquele pitbull que dá um problema na cabeça, que esquece, morde a pessoa do lado. Aí a pessoa, sacrifica, sacrifica. Não, não sacrifica não, irmão, calma aí, porque tu também dá uma doideira dessa, ninguém te sacrificou até agora. Não é isso? E aí a pessoa já olha e fala assim: não mudou nada. Aí tem o mais sensato dentro de casa e fala assim: mudou sim. Ela dava essa doideira todo dia, agora está dando de 15 em 15 dias. Aí daqui a pouco, uma vez por mês alguém fala: lá, não mudou nada, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, e não muda nada. Aí o outro fala: cara, não julga não, isso era todo dia, tu lembra, é ruim. Agora uma vez por mês. Daqui a pouco uma vez a cada 2 meses. Daqui a pouco uma vez a cada 6 meses. Daqui a pouco para. E aí as pessoas esquecem: gente, não acabou, não tem mais. Aí pum, dá uma para mostrar que é gente. Mas sabe o que é o melhor? Todos os dias Ele vai nos regenerando uma nova mentalidade, um novo comportamento. E essa é a obra de Deus, é dom de Deus, não vem de homem. Eu só tenho que decidir ser dele. Decidir. Quantos outros decidem abrir o coração para Jesus, para que essa graça entre e faça a obra? É a graça que faz, é a palavra que faz, é Deus que faz. Um homem não pode mudar a si, porque olha o que eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo diz: se você se orgulhar do que você é hoje, você já esvaziou a cruz de Cristo. Porque a regeneração é dom de Deus, não vem de homem. Você só se permitiu ser trabalhado por essa graça. Quem entende isso, irmão? Quantos querem essa graça? Quantos querem o favor de Deus? Ontem, entregaram uma visão para a apóstola, ela colocou até no grupo dos 12. Estava eu e ela aqui. E de repente, viu 2... Foi a Neide que viu? Foi a Neide que teve a visão? Porque ela falou: eu vi o pai, o anjo estava feito do pai. Aí eu logo identifiquei que é ela. Foi igual eu quando era pequenininho. Meu irmão era doido para sair com aquele negócio de bate-bola. E aí minha mãe: não vai sair, a gente era ímpio, né? Não vai sair, só se tu levar teu irmão. Aí meu irmão: mas mãe, eu nesse caso. E meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Não vou levar ele não, mãe, só se tu for com ele. Aí meu irmão gastou dinheiro, trabalhou, vendeu, amassou latinha, fez tudo para comprar uma roupa de carrasco daquela. E quando ele saiu na rua: e aí, Léo? E aí, Léo? Aí todo mundo: como é que tu sabe que é o Léo? Olha o Davi agarrado na perna dele. A graça era ninguém saber quem era, tá entendendo? Então, quando ela contou a história, ela falou assim: e a senhora estava assim, o anjo desceu com a roupa e também de frente para o pai. Eu falei assim: é a Neide. Aí, desceu 2 anjos, aqui, ela teve a visão ontem aqui na reunião de pastores, quem não veio, não viu. Poderia Deus ter mostrado para você, né? E aí,
desceu 2 anjos com 2 roupas. E vestia ela, e vestia eu. E tinha um outro anjo atrás com a maquiagem da Mary Kay. Brincadeira. Eu falei, Deus é tão maravilhoso que Ele está nos revestindo com a roupa do céu, porque da terra já estou pagando preço muito alto, irmão. Deus é muito bom. Olha para o teu irmão assim, Deus é contigo, irmão. Vai nessa força, varão. Porque Deus está mandando o revestimento do céu hoje. Uma veste branca. Nós vamos orar, irmãos, porque você vem num dia profético. Sabe por quê? 7 anos da igreja, da nossa igreja. Irmãos, talvez você não saiba, mas 7 fala de completude, um ciclo. 7 fala de perfeição, porque é completo, algo que foi terminado, não teve procrastinação, ninguém parou no meio do caminho. 7 fala dos 7 Espíritos de Deus de Apocalipse. 7 fala de descanso, porque foi no 7º dia que Deus nos ensinou que eu tenho direito a descanso, porque Deus não descansa, Ele só quis nos ensinar descanso, porque Ele é Espírito. 7 fala de um novo ciclo, porque quando a semana não vai bem, quando chega o sábado, que é o último dia do mês, você fala, o último dia da semana, o domingo é o primeiro dia, não é a segunda. Por isso que o nome é segunda. Uou! Segunda, terça, quarta, tu nunca percebeu? Porque é segunda dia do mês. Só que o cara da semana, segunda. Por que a segunda dia? Porque o cara que falou era gringo, a segunda dia. Pronto. Mas o segundo vem de segunda mesmo, de segundo. Então aí vem o domingo, diga assim, o domingo. Vem, fechou os 7, chegou o tempo de descanso. Agora Deus tem novas obras. Porque sempre depois do descanso tem mais trabalho. Só que são novas obras. Algo novo que Deus tem. Então o que Deus tem para derramar hoje aqui na sua vida é algo novo. Não é essa não. Essa pode cantar também, mas... Quantos querem ser ocupados da graça de Cristo? E aí, o ano passado todo a gente cantou aquela música que diz assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aí convida ele, ele entra. Depois expulsa ele, a casa fica varrida e ornamentada. O diabo diz, está limpinha, né? Vou entrar, porque não tem ninguém, eu posso entrar. E aí você canta: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aí tem aquela parte de assim, ó: apareça, que o seu nome... Só um instante, não se empolga não. Se empolga não. Aí, apareça, essa casa é tua casa. Essa casa de quem? Aí tu canta: essa casa é tua casa, essa casa é tua casa, apareça. Depois que tu fala várias vezes que a casa é dele, tu diz: apareça. E aí se cumpriu em Apocalipse, quando ele apareceu na porta da casa da igreja e disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém dentro da casa ouvir a minha voz, ele disse: eu não vou arrombar a porta, eu não vou furtar, eu não vou apertar o interfone, nada disso. Eu estou à porta e bato. Alguém dentro da casa ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer ocupar a nossa casa, mas será que nós estamos ouvindo a voz dele para abrir a porta para ele entrar e cear conosco? A palavra cear é comunhão, comer conosco, morar na nossa casa, estar conosco. Nós estamos ocupados demais com coisas que nos afastam de Deus. Estamos nos esvaziando das coisas que nos conectam com o céu. Se coloque de pé nesse momento.